Fala aí, rapaziada, guerreiros, tranquilidade, mais um vídeo. Dessa vez aqui falando sobre seleção natural, tá? Seleção natural que é um assunto muito importante, muito básico aí também. Junto com a questão da mutação gênica, recombinação gênica e crossing over, né? Mais a seleção natural. Essas quatro ideias aí estão na base para o entendimento do que vem a ser a tal da evolução, né? Ideia lançada principalmente por Charles Darwin em 1859, foi quando ele lançou o seu livro Origem das Espécies. Teve lá também um Alfred Wallace, também, na mesma época aí também está escrevendo coisas muito parecidas, tá? Esses dois aí estão dando as bases, lançaram o fundamental sobre a ideia de evolução, muito pautado na ideia de seleção natural, tá? Duas ideias fundamentais, né? De que todos os organismos descendem de um ancestral comum, né? E as espécies, os membros de uma espécie sempre possuem variação entre si, a variabilidade, né? E a questão da seleção natural, junto com a seleção sexual, tá? São as ideias básicas de Darwin para explicar a transformação das espécies ao longo do tempo, com a consequência, o aparecimento de novas espécies, tá? Eu vou botar aqui umas imagens aqui pra gente ver essa parada, tá ligado? Então, a ideia de seleção natural, ela é relativamente recente, mas a gente sabe que a seleção artificial é uma coisa praticada pelos seres humanos há muito tempo. Há mais de 10 mil anos, os seres humanos já vem domesticando plantas e animais. Aqui, ó, uma imagem que eu peguei aqui da internet, da site. Mais um exemplo comum. Tem tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Um exemplo de seleção artificial, aquela em que o ser humano intervém. A gente tem aqui, ó, a mostarda silvestre, que vai dar origem ao repolho. Vai dar origem ao repolho. Vai dar origem ao repolho crespo. Couve rábano, a própria couve, a couve-flor, brócolis, tá? O ser humano interviu aqui na espécie selvagem, né? Através de um processo seletivo artificial, intervenção humana, a gente consegue dar origem a diversos tipos de couve, tá? Beleza? Outro exemplo muito famoso é dos cães. Tá? O processo seletivo intervém no processo de reprodução desses animais, né? Ressaltando características que lhe interessam aqui, ó. Tá, esse animal aqui é diferente desse, mas todos têm uma origem comum, tá? Exemplo aqui de seleção artificial. Certo. Aqui o outro exemplo aqui também de seleção artificial, ó, uma cabra lá do Oriente Médio, tá? Diz que esse animal é bonito, velho. Eu não acho muito bonito não, né? É um animal exótico e tal. Ganha prêmio tudo lá, né? Tá aí, deixa eu ver se tem mais um exemplo de seleção artificial aqui, ó. O próprio Darwin, né? Chegou a criar pombo, né? E os criadores de pombo conseguem uma variedade muito grande de pombo, né? Através da seleção artificial, interferindo no processo reprodutivo desses animais para fazer com que algumas características se mantenham, outras se perdem, ressaltando mais algumas, tal. Então, gente, se existe seleção artificial, é bem provável que exista seleção natural, e é o que Darwin chegou a concluir, tá? Darwin embarcou numa viagem pelo mundo, tal, o navio Beagle, uma história muito famosa. Ele teve a oportunidade de verificar que realmente a natureza atua, né, em cima dessa variação de indivíduos de uma mesma espécie, onde os mais aptos têm condições de sobreviver e aqueles que não têm características muito favoráveis em determinado ambiente tendem a desaparecer e não deixar descendentes, tá? A ideia básica de evolução. Esse aqui, ó, é um gráficozinho de... Aqui o número de indivíduos
Aqui é o fenótipo, tá? Muitos indivíduos estão dentro da média fenotípica, tá? Aqui são as características extremas, tá? As características fenótipas fala mais ou menos da média de alelos de uma população, tá? Vamos imaginar aqui uma situação, quer ver? Uma coisa que é muito usada, a questão dos besourinhos, né, cara? Vou imaginar aqui que na média aqui, ó, estão besouros marrons, né? Marrons médios. Imaginar que a tonalidade do besouro marrom média é determinada por um par de alelos, no caso que é Mzinho, tá? Dá um marrom médio. E o marrom claro, Mzinho. E o marrom escuro, Mzão. A maioria da população aqui tem heterozigótico para a tonalidade do besouro, que é marrom médio, tal. População que tem Mzinho são menor número, Mzão aqui, e Mzinho também número muito pequeno, tá? Porque esse ambiente aqui onde estão esses besouros favorecem os indivíduos marrom médio, tá? Que tem aqui maior número e tal, né? Certamente os predadores preferem os marrons escuros ou os marrons claros, tá? São predados por ele, e a média mais alta que é de marrom médio, exatamente porque escapa aos predadores e tal. Uma situação hipotética, né? Esse aqui seria o normal de um ambiente que não está sofrendo nenhum tipo de transformação. Aí esse gráfico aqui, né, é um padrão, assim, vamos colocar, né? E aqui tem outros gráficos aqui, ó. Esse. Na verdade, a seleção natural são de 3 tipos, né? Tem a seleção natural estabilizadora, a seleção natural direcional e a seleção natural disruptiva. Seleção estabilizadora, seleção disruptiva e seleção direcional. Essa aqui, ó, é um exemplo de seleção disruptiva, né? Por quê? Vamos botar aqui, ó. Esse linha rastejadinha aqui é daquele normal. População padrão, normal, num ambiente que não sofre nenhum tipo de alteração, né? Mas, né? E aqui a gente tem um besouro verde claro, e aqui verde escuro. E antes da seleção natural aqui, ó, pelo padrão, né? A gente tinha verde médio, verde claro, verde escuro e verde médio. Então a média da população era de verde médio. Tinha poucos indivíduos de verde escuro e poucos indivíduos de verde claro. Mas aí o ambiente, após o processo de seleção natural, o que a gente percebe? Que aumentou o número de indivíduos de verde claro, diminuiu o número de indivíduos de verde médio e também aumentou o número de indivíduos de verde escuro. Na seleção disruptiva, os fenótipos extremos, tá vendo? Um extremo aqui e outro extremo, são os favorecidos. E os fenótipos medianos são desfavorecidos, né? No caso aqui, a seleção disruptiva também é chamada de diversificadora, né? Porque agora que você tem um aumento do número de besouros verde claro e verde escuro e uma escassez de verde médio, tá? Se esse ambiente continuar assim, favorecendo fenótipos extremos, essas duas besouros que podem dar origem até a espécies diferentes, tá? Porque a curva aqui, ó, tende a se afastar dependendo da situação, né? Seleção natural disruptiva, seleção natural direcional, tá aqui, ó, continuando com o exemplo dos besouros média, padrão, tal, né? E no caso aqui você visualiza o que? Verde claro
está diminuindo o número de indivíduos, ó, e está aumentando o número de indivíduos vezes escuro, né? A longo prazo, nesse ambiente aqui, você vai perceber a presença de besouros verde escuro e a ausência ou um número muito pequeno de indivíduos verde claro, com alguns casos de verde médio, tá? Mas a tendência é aumentar esse número aqui, ó. A frequência de alelo que determina o fenótipo verde escuro tende a aumentar nessa população, beleza? É direcional por isso, porque se volta para um dos extremos aqui da característica, tá? No caso aqui, o extremo aqui, o verde escuro. E aqui, seleção natural estabilizadora, porque tende a pegar a média e tornar ela ainda mais comum e os extremos cada vez mais raros. Então aqui a população de verde médio tende a ser favorecida, enquanto os indivíduos verde escuro e verde claro tendem a ter esse número cada vez mais reduzido, tá? São os três tipos de seleção: seleção estabilizadora, seleção direcional, seleção disjuntiva, que atua de diferentes maneiras sobre a população e tal. Um exemplo aqui de seleção natural é direcional, né? Aqui a questão de essas esferas são as bactérias, tá? Aqui você vê aqui, ó, níveis de resistência a antibióticos, tá? Lê aqui o textozinho aqui, ó, a legenda. Representação esquemática de como resistência a antibiótica é aumentada por seleção natural. A seção superior, tá aqui, representa uma população de bactérias antes de ser exposta aos antibióticos, né? Uma população, né, que tem aqui vários indivíduos, ó, uma certa variedade de fenótipos, tá? E isso acontece em todo lugar, né? Os seres se reproduzem, né, mas os seus descendentes tendem a trazer variações. Só você pegar uma mulher aí com 5 filhos, um casal que tem 5 filhos, você vai ver que nenhum dos filhos, nenhum é exatamente igual ao outro. Há uma certa variedade. Então, essa variabilidade acontece na natureza também. Bactéria, então, que é um tipo de organismo que se reproduz muito rapidamente, você consegue várias gerações em prazo curto de tempo, tá? Então, mutações constantes e tal, e a variação de indivíduos dentro dessa população é muito alta, tá? Então, a seção superior tal representa a população de bactérias antes de ser exposta ao antibiótico. A seção do meio mostra a população diretamente exposta à fase em que ocorre a seleção. Ou seja, aqui, ó, você aplicou antibiótico na população de bactérias, as menos resistentes, ó, nível de resistência, foram sendo eliminadas de acordo com a quantidade, né, de antibiótico administrada, né? E sobrou só os indivíduos mais resistentes. A última seção mostra a distribuição da resistência em uma nova geração de bactérias, adiante de que nível de resistência. Então aqui, gente, ó, esses dois indivíduos aqui, dois hipotéticos, né, tendem a reproduzir e seus descendentes passam essa característica adiante. E a população de bactérias resistentes ao antibiótico tende a aumentar, né? E é um exemplo de seleção natural. Direcional por quê? Porque tende a favorecer dos extremos, tá? Seleção natural direcional porque tende a favorecer um dos extremos, né? Se isso aqui fosse bactéria, seria bactéria resistente, bactéria resistente ao antibiótico, né? Tá vendo aqui, ó? Que tende a favorecer um dos extremos. Seleção natural direcional, beleza? Um outro exemplo aqui de seleção natural também é a questão do alelo que codifica a hemácia falciforme. Quando eu falei de mutação gênica, eu falei dessa parada da anemia falciforme ou anemia ciclêmica, tá? Eu falei lá que indivíduos que têm, né,
homozigose para a produção de hemoglobina normal, né, são indivíduos suscetíveis a morrer por malária. Em regiões onde tem alto índice de malária, esses indivíduos que têm hemoglobina normal, 100% delas normais, se acometidos pela malária, né, um protozoário que se prolifera no interior das hemácias, esse indivíduo vai morrer. Mas se esse indivíduo, nessas regiões com alto índice de malária, tem 50% das suas hemácias normais e a outra parte falciforme, esse indivíduo aqui tem resistência à malária, que a malária não se reproduz bem, né, nessas hemácias ciclêmicas. Beleza? Mas, no entanto, se o indivíduo tiver 100% das suas hemácias falciformes, ele morre de anemia. Tá? Então, num ambiente onde está presente a malária, né, a malária vai agir como um agente selecionador, né, de características intermediárias aqui, ó. No caso aqui, essa heterozigose para hemoglobina. Heterozigose por quê? Porque a gente vai ter o alelo que codifica a hemoglobina normal e o alelo que codifica a hemoglobina ciclêmica. E aqui é estabilizadora por quê? Vou botar aqui no gráficozinho de novo. O exemplo da anemia falciforme é estabilizador por quê? Porque nenhum alelo que codificaria, né, indivíduos normais são muito favorecidos, porque indivíduos normais sofreriam morte por malária, e nem os indivíduos com 100% da anemia falciforme, porque morreriam de anemia, né? Porque a hemácia falciforme não transporta oxigênio com eficiência, o indivíduo tem vários problemas. Já indivíduos heterozigóticos, ele tende a aumentar o seu número, né? Porque ele tem o gene para hemoglobina normal e a falciforme. Então, é tipo das bactérias lá, só que lá é um antibiótico que está agindo no meio, né, como fator de seleção natural. Já aqui não é um antibiótico, no caso aqui seria a malária, né? A malária ia favorecer esse tipo aqui, tá? É um problema sério, né, velho? Porque é claro que o indivíduo, mesmo esse indivíduo aqui, heterozigótico, ele tem seus probleminhas lá, mas ele pelo menos consegue sobreviver à malária até a fase de reprodução, né? E consegue transmitir esse alelo que seria deletério, né, ciclínico, né, em heterozigose, é benéfico, ele consegue passar isso para frente. Beleza? Bom, para fechar aqui, no vídeo vai ficar muito longo. Essa aqui é uma mariposa, tá? Eu tirei essa foto do livrozinho que eu tenho aqui, ó. Pega aí para ver o nome da mariposa aqui, ó. Biston betularia, tá? Essa aqui vamos botar assim, a mariposa padrão, posada no tronco de uma árvore, tá vendo que ela tem a pelagem manchada com branco e algumas manchas pretas e marrom ao mesmo tempo, tá? Num ambiente, vou botar assim, normal entre aspas, né, essas mariposas aqui estavam bem camufladas, bem disfarçadas. Os pássaros que comeriam ela teriam dificuldade em distinguir ela desses troncos de árvores, tá? Então elas estavam muito bem nesse ambiente aí. E aqui, outra mariposa negra que também dividiu o ambiente junto com aquela mariposa lá pintada, né? Só que essa negra aqui ocorria em menor número. Certamente porque quando ela pousava no tronco de árvore, ela, por ser toda negra, era mais visível para os pássaros. Então os pássaros vinham e comiam essa mariposa aí, porque estavam mais visíveis para os pássaros, né? Aí o que aconteceu, né? Lá na Inglaterra, por conta da Revolução Industrial, né? Segunda metade do século XVIII, aí metade do século XIX, já a poluição tomando conta de tudo. Uma época em que as indústrias dependiam basicamente do carvão mineral para funcionar, poluía muito mais, tá? A fuligem das indústrias, tal, dos automóveis, que tivesse lá, das locomotivas, se depositavam nos troncos de árvores, no muro e tal, e escurecia esse tronco de árvores, tá? E toda vez que uma mariposa com manchas brancas pousava nesse tronco de árvore, agora escuro por conta da poluição, ela se tornava visível,
mais visível do que a sua concorrente aqui, vamos botar assim, né? Negra. Essa mariposa negra aqui, ó, nesse ambiente agora poluído, né, tinha vantagem, porque ela pousava em cima de um tronco de árvore, um muro, qualquer coisa. Escurecido por essa poluição, ela se tornava invisível. E os pássaros agora não estavam mais consumindo tanto ela, não estavam mais predando tanto essa mariposa. E estava predando mais essa aqui, que nessa árvore agora pintada de poluição, né, se tornou mais visível. Ocorreu na Inglaterra, tá, gente? Na região lá onde que apareceu a teoria da evolução, tal, a terra de Darwin. Isso aconteceu na Inglaterra, acontece no Brasil. Você pode estudar os efeitos da seleção natural aqui no Brasil. Só você imaginar, sei lá, o lobo-guará, que se adapta muito bem ao cerrado e tal, a onça pintada de nossas florestas, tudo, né? Bom, e tipo assim, os caras pegaram mariposas negras e essas daqui, ó, essas pintadinhas aqui, ó. 50% eles pegaram um número de mariposas e soltaram no ambiente. Meio a meio. Metade do número das mariposas soltadas no ambiente era negra, metade do número da mariposa soltada no ambiente era essa forma pintada aqui, ó. Quando eles soltavam esses animais em regiões não poluídas, essa aqui saía na vantagem. E depois eles iam lá conferir o índice de cada uma dessas variedades aqui. Eles reparavam que num ambiente não poluído, essas daqui tinham deixado muito mais descendentes do que a negra. Mas quando você soltava as mariposas, né, num ambiente poluído, onde as árvores estavam cobertas pelaquela fuligem e tal, essas mariposas aqui tendiam com o passar das gerações, a deixar mais descendentes do que a outra. Tá? Um experimento que eles fizeram, por quê? Realmente porque essa aqui, melhor camuflada no ambiente, o ambiente selecionou essa aqui como a mais adaptada, mais apta a viver nesse ambiente agora poluído, porque escapavam melhor os pássaros e tal. Isso aí, gente. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Falei da curva média, os 3 tipos de seleção natural. A ideia de seleção artificial é muito antiga e ajudou a se chegar à conclusão de que existe também a seleção natural, tá? Só que a seleção natural ocorre de uma maneira muito mais lenta que a seleção artificial, claro. As mutações que permitem, né, que indivíduos de uma espécie sejam muito diferentes entre si, tá? A mutação, a recombinação gênica, o crossing over, e a seleção natural atua exatamente em cima dessa diversificação de indivíduos de uma espécie, tá? Favorecendo sempre os indivíduos mais adaptados às novas condições. Isso aí é coisa que demora muito tempo, tá? A seleção natural é coisa de milhões de anos que aparece uma espécie. Bom, tem a tal genética de populações, fala de tal, índice de alelos, mas é assunto para outro vídeo. Espero que não tenha esquecido nada. Só falando uma coisinha final aqui, ó. Uma espécie está passando por processo de evolução quando a frequência de alelo dessa espécie, né, está sofrendo algum tipo de alteração. No caso da mariposa negra aqui, ó, os alelos que codificam a cor escura, né, aumentaram o seu número na população devido ao fato dessa mudança ambiental ter favorecido essa configuração gênica aqui, tá, gente? Bom, aí 24 minutos de vídeo já, eu acho que não esqueci nada. Se ficou alguma falha, alguma dúvida aí, manda uma alôzinha aí, curte o vídeo, se inscreve, esse canal aí sai dessa coisa aí, se bem que pra mim tá bom, véio. Se tivesse 5 pessoas vendo já, e essas 5 pessoas já tiver tirando proveito dos vídeos que eu tô fazendo aqui, já é uma benção. É isso aí, valeu!